Olá, bom dia. Boa noite a todos e todas. Vamos prosseguir no nosso curso. Deixa eu só ver se o áudio tá pegando aqui. Tá pegando. Eu já queria deixar claro para vocês uma coisa. A metodologia que a gente está adotando no nosso curso grande parte da disciplina, quando eu fiz Direito das Coisas, eu lembro que eu não aprendi essas coisas que eu estou ensinando, que é um direito das coisas avançado. Então, assim, a gente pode estudar os fundamentos do direito das coisas, alguns conceitos basilares que a gente vai estudar, mas a gente pode ir além e tratar do que na prática funciona. A gente está tentando aprofundar o máximo nisso e, naturalmente, quando eu faço isso na aula expositiva, sobra para você o dever de ler os manuais, de ir lá, porque tem alguns conceitos básicos. Por exemplo, eu não falei da teoria personalista e teoria realista, que diz qual é a natureza jurídica do direito real, se é uma relação entre a pessoa e a coisa ou a pessoa em relação a terceiros. É uma teoria importante do ponto de vista filosófico do direito das coisas, mas se eu me dedicasse a isso, eu perderia tempo para falar de outras coisas mais complexas. Então, eu dependo que você mostre interesse, especialmente você que, como eu, teve a oportunidade de fazer faculdade sem trabalhar no primeiro momento, você tem que dedicar o máximo para isso. Tua vida vai ser muito melhor se tu sacrificar agora, porque quando você ficar mais velho não vai sobrar tempo, não vai sobrar tempo. Eu, pessoalmente, tenho uma rotina bem atarefada com o direito, eu fico manhã, tarde e noite com coisas do direito, mas é porque eu gosto, é minha diversão, e dou aula e tudo, mas não é o padrão das pessoas em geral. A pessoa em geral, ela vai fixar a tua profissão, à noite você vai para a academia, depois vai viajar, vai seguir a vida e tudo. Não é todo mundo que vai ficar vivendo com uma sentinela do direito 24 horas, né? Como eu faço por opção. Mas você tem que sacrificar agora, porque lá na frente você vai querer. Se você for fazer concurso, vai ter que passar no concurso difícil, e essas coisas você tem que estar bem, você tem que ter criatividade. O que destaca, veja bem, guarde isso para o resto da tua vida. O que destaca os profissionais do futuro é a base que ele teve na faculdade. O pessoal mais criativo na advocacia, que cria teses jurídicas mais brilhantes, é o pessoal que na faculdade brilhou. Porque esses conceitos básicos, esse inconsciente jurídico que você vai pegando ao longo de 5 anos de faculdade, se você caprichar, isso vai te dar uma capacidade de versatilidade criativa no direito incrível. Você vai ver que você vai responder a problemas concretos, você vai dar uma solução muito mais aprofundada. Então, sacrifica. Há pessoas que trabalham em 3 empregos para ganhar lá um salário mínimo e meio e ficam manhã, tarde e noite trabalhando. E sacrificam porque tem que sobreviver. Muitos de vocês, também eu sei que tem as guerras e tudo, as lutas, mas assim, querendo ou não, você está tendo a oportunidade de fazer faculdade, sacrifique voluntariamente, tem esse ritmo que nem você teve para passar no vestibular, né? Lembro que no vestibular eu ficava manhã, tarde e noite, até eu ia almoçar e ficava respondendo a questões, a cada garfada eu respondia uma questão. Lembro que eu ficava tanto na cabeça com isso que uma vez eu sonhei deduzindo a fórmula de Girardi. Vocês lembram da fórmula de Girardi? É a fórmula de 3 equações, x, y, z, e aí você tem uma fórmula. Aí eu acordei com a dedução, aí fui tomar café, aí fiz o chuveirinho lá, porque na dedução tinha. Aí eu, descobri a fórmula, mas porque eu vivia respirando aquilo. Faça isso agora que você está na faculdade. Outros eu sei que é a segunda graduação, Pedrão mesmo e outros, que assim já está estabilizado na vida profissional e tal, é para aprofundar, aí você naturalmente já sabe saborear mais. A minha recomendação aqui é para o pessoal mais novo, o pessoal de primeira viagem, que está fazendo a primeira faculdade e, portanto, está plantando. Se você plantar bem, você vai colher bem. Esse é o ponto. Mas eu fiz essa introdução para dizer que eu vou falar de algo que nem sempre nos cursos de Direito das Coisas é falado, que é sobre parcelamento do solo e incorporação imobiliária. Mas para poder falar disso, eu tenho que falar primeiro de condomínio. Então, são assuntos, condomínio, parcelamento do solo e incorporação imobiliária, são assuntos
que geralmente nos cursos de graduação de Direito das Coisas não são tratados, ou são tratados muito en passant, só que é a vida real é essa. Então, se você pegar alguém que vai lidar com o direito imobiliário, ele necessariamente vai acabar lidando, vai se esbarrar com incorporação ou parcelamento do solo. É o grande problema que nós temos. E aí eu começo falando de condomínios. Aí hoje a gente vê o que vai dar, se vai dar para entrar em parcelamento do solo ou incorporação, não. Se não der, na próxima aula a gente continua. Inclusive na quinta-feira passada e na sexta, houve a primeira jornada de direito notarial e registral. Eu compartilhei no Instagram algumas coisas e os enunciados devem sair nessa semana ou na próxima. Eu recomendo muito que vocês leiam. Muitos enunciados talvez vocês não entendam, porque são alguns complexos, mas a maior parte vocês vão acabar entendendo e é importante para você se ambientar na realidade do direito das coisas do dia a dia. E lá tem muito enunciado importante, recomendo muito que você leia, né? Eu cheguei a participar dos 2 dias lá e realmente houve muitos debates interessantíssimos lá que merecem tua atenção, tá? Mas condomínio. Veja, você estudou no 2º grau que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, não tem como 2 corpos ocupar espaço ao mesmo tempo. Essa ideia é parecida quando nós falamos de concepção de condomínio. Essa ideia é parecida com a concepção romana de condomínio. A concepção que o direito romano nos legou. Que é a concepção adotada pelo Código Civil brasileiro para o direito das coisas. Que concepção é essa? Quando você diz o seguinte: João e Maria compraram um apartamento. Os donos do apartamento é o João e a Maria. Quando você diz que um terreno, uma casa, pertence ao João, ao Francisco e ao Arthur, você está falando que há 3 proprietários. Por isso há um condomínio. Condomínio é quando você tem mais de um proprietário de uma coisa. Daí condomínio. Mais de uma pessoa tem o domínio de uma coisa. Só que não é possível que 2 corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por analogia, os romanos diziam. Na verdade, quando você diz que 3 pessoas são donas de um bem, na verdade, diziam os romanos, no condomínio, você tem que cada condômino é dono de uma fração ideal da coisa. O objeto de titularidade de cada condômino não é o imóvel, é uma fração ideal do imóvel. E fração ideal é um conceito fictício. É um percentual da coisa, mas é fictício. Mas é o objeto de titularidade. E, portanto, quando você diz que João e Maria são donos de uma casa, de um terreno, na verdade você está dizendo que Maria é dono de 50% da casa, a titularidade dela é 50% da casa, e o João é dono de 50%. Detalhe, embora o Código Civil nada diga expressamente, por aplicação analógica, do artigo 551 do Código Civil, é analógico, e do artigo 257 do Código Civil, artigo 257 e artigo 551, se nada for dito, se houver silêncio
quanto à fração ideal de cada condômino, você tem uma presunção de divisão pró-rata. O que é pró-rata? O que significa a expressão pró-rata? É em partes iguais. Essa lógica é uma lógica de direito que está em todo o Código Civil. No artigo 257, essa lógica é adotada para obrigações divisíveis. Quando você tem obrigação divisível, se presume dividir em tantas partes quanto são os credores e devedores. Também está no artigo 551, quando fala da doação conjuntiva. Quando eu faço uma doação para o João e para a Maria, e eu nada digo, presume-se que eu dei metade para um e metade para outro. Artigo 551. Por analogia, você também aplica isso para direito das coisas. Se nada for dito, se na escritura pública de compra do imóvel, se no registro imobiliário nada é dito quanto à fração ideal, a presunção é de que a divisão é pró-rata. Não dá para falar que é uma presunção absoluta. Ela até pode admitir prova em contrário, mas aí você precisaria retificar a matrícula, né? Porque, eventualmente, a Maria pagou 80% do preço do imóvel na compra e o João só pagou 20%. E, por lapso, eles esqueceram de colocar. Eventualmente, eles podem tentar conseguir uma retificação da escritura de compra e venda, mas aí é um problema entre eles. Para terceiros, vale o que está na escritura e na matrícula. E o que está na escritura ou na matrícula é o silêncio. E esse silêncio faz presumir que é partes iguais entre eles. Tudo bem? É interessantíssima a ideia de fração ideal. Se o João for declarar, ele vai fazer, por exemplo, uma declaração do imposto de renda de pessoa física. Aí tem lá no campo de bens. Que bem que ele vai declarar que tem? Ele vai declarar que é dono da casa tal, do apartamento tal? Não. Ele vai declarar que é titular de 50% da casa tal. É o bem que ele titulariza. Se o cara financiou um apartamento, ele, tipo assim, metade meu, metade da caixa, é assim que eu tenho que dizer? Na verdade é o seguinte, se for um imóvel financiado, a Caixa vai ter pego, ou o financiador vai ter pego uma garantia, e provavelmente vai ser uma alienação fiduciária em garantia. Aí, nesse caso, eles não têm os 50% do direito real de propriedade. Eles vão ter só os 50% do direito real de aquisição da coisa, porque a propriedade é da Caixa e eles só têm o direito de readquirir a propriedade após pagar a dívida. Então não se aplica a alienação fiduciária. Não é que não se aplica também, só que o objeto aí não vai ser o direito real de propriedade da coisa, é o direito real de usufruto. Porque é possível também, essa mesma lógica de condomínio, a gente pensa em condomínio e direito real de propriedade, mas essa mesma lógica de condomínio vale também para outros tipos de cotitularidades, como, por exemplo, a cotitularidade de um usufruto, a cotitularidade de um direito real de aquisição, um direito real de servidão. Eventualmente você também pode ter mais de um cotitular. Aí não é adequado falar em condomínio, porque domínio tem a ver com propriedade e, portanto, é mais técnico falar em cotitularidade. Mas a lógica é a mesma. Você vai ser titular de 50% do usufruto, 50% da nua propriedade. Vale a mesma coisa. Na minha declaração de imposto de renda, por exemplo, quando eu tinha imóvel financiado, eu colocava titular do direito real de aquisição do imóvel tal, porque é o que eu tenho. E o valor econômico dele, inclusive, é o valor do ágio, que nós chamamos de ágio, que é o valor do saldo devedor, não, o valor do imóvel menos o saldo devedor, que é o valor econômico do bem, né? Mas a gente vai falar de alienação fiduciária em outra oportunidade. A gente falou en passant nas outras aulas, por hora que eu era o primeiro que vocês têm o cenário de todas as figuras. Mas muito boa pergunta. Agora, sabe qual é interessante? É que quando você fala que o João é titular de 50% do imóvel, você está falando que é um bem e, portanto, esse bem pode ser penhorado. Ou pode ser alienado. Se o João quiser vender os 50% que ele tem sobre o imóvel, ele pode.
Ah, mas espera aí, a Maria, que é minha amiga, ela não quer que eu venda para terceiros. Sim, ema, cada um com o seu problema, o imóvel é meu. O imóvel não, né? Os 50% do imóvel é meu. É propriedade, é direito real de propriedade. Eu posso usar, fruir e dispor da coisa. Só que os romanos, inteligentíssimos, os romanos, meus amigos e minhas amigas, quando a gente fala de direito romano, os romanos não eram teóricos. Eles não eram teóricos. Moreira Alves até dizia que jamais os romanos teriam criado a teoria dos fatos jurídicos, porque eles não eram teóricos, eles eram práticos. Eles chutavam a bola para o gol logo. Eles ficavam resolvendo problemas práticos do dia a dia. A teorização do direito romano veio na Idade Média, com os glosadores e comentadores. E depois com os juristas posteriores, da jurisprudência dos conceitos e outros que depois começaram a desenvolver propriamente. Mas os romanos mesmo, eles estavam chutando a bola para o gol e foram criando um direito extremamente prático. Eles eram pragmáticos. O próprio common law é como se fosse o direito romano da época. O direito romano da época eu diria que é um common law, grosso modo. O pretor ia resolvendo os problemas do dia a dia. Claro que você também tinha normas, não é bem um common law perfeito, porque você tinha alguns editos, você tinha algumas normas. Mas assim, o direito ia sendo construído no dia a dia. Eles eram pragmáticos. Mas os romanos, inteligentíssimos, sabiam que condomínio é fonte de discórdia. O Silvio Capanema, já falecido, foi um dos maiores autores de direito das coisas, especialmente locação e direito das coisas, do Rio de Janeiro. Silvio Capanema gostava até de brincar, dizendo o seguinte, que o diabo, ele manda os seus servos para vários locais para causar confusão, no trânsito, para causar briga, numa reunião familiar, numa reunião entre amigos, ele vai lá tentar semear discórdia em qualquer lugar. Mas quando há uma assembleia de condomínio, o diabo não manda seus funcionários. Ele vai presencialmente e pessoalmente na assembleia de condomínio, porque a assembleia de condomínio é um poço de discórdia. O condomínio, diziam os romanos diziam que o condomínio, interessantíssimo, diziam, é a mãe da discórdia. Aí tem uma expressão em latim, não lembro exatamente como é que é a expressão em latim, mas se tu colocar no Google mãe da discórdia, vai aparecer lá o termo em latim, que é a frase. O condomínio é a mãe da discórdia, diziam os romanos. Meu amigo e minha amiga, pode ser com seu irmão gêmeo. Você tem um condomínio com seu irmão gêmeo. Há um ponto de estresse nesse condomínio que você tem com seu irmão gêmeo. Pode ser o irmão mais próximo, o em carne. Há um ponto de estresse. Por quê? Porque as pessoas têm projetos de vidas diferentes. Em um determinado momento, você vai falar, pô, eu queria colocar aqui, fazer uma reforma no imóvel, para o imóvel ficar com um padrão mais luxuoso. Aí seu irmão não está no mesmo time. Ele prefere um imóvel mais rústico, porque ele está gastando dinheiro com outras coisas. E aí, há um momento que vai ter estresse. Pode ser quem for. São pessoas diferentes. E aí, a todo momento você vai ficar numa manobra equilibrista, dentro de um regime de condomínio, com concessões, para poder manter a paz. E um momento, às vezes, estoura, dependendo da situação. E é por conta disso que os romanos, é importante você entender, isso aqui é a lógica, escute bem, isso aqui é a lógica de justiça que justifica várias regras do Código Civil, várias regras. E uma das regras do Código Civil, que está baseada nessa lógica de justiça dos romanos, é o de que o ordenamento jurídico deve estimular o retorno da propriedade ao seu perfil unitário. Ou seja, o ordenamento deve estimular que a propriedade volte a ser não condominial, que volte a ser apenas de uma pessoa. Para acabar com essa fonte de estresse.
essa fonte de potencial litígio, que é o condomínio. No que diz respeito a essa regra específica aqui do condomínio, a gente está falando, eu ainda vou sistematizar, da primeiro tipo de figura de condomínio, que é o condomínio tradicional. Mas não se preocupe, a etiquetagem do tipo de condomínio eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu já te antecipo que, por conta dessa regra, se um condômino desejar vender a fração ideal, ele precisa respeitar, olha que interessante, o direito de preferência dos outros condôminos. Isso, inclusive, está no artigo 1314 do Código Civil. Então, se um condômino quiser vender a fração ideal, ele precisa respeitar o direito de preferência dos outros condôminos. E a gente diz, o direito de preferência, ou no direito espanhol se fala derecho de tanteo, que é bem comum na doutrina espanhola, derecho de tanteo. O direito de preferência é basicamente você assegurar o direito a outra pessoa de adquirir o bem, a gente diz, tanto por tanto. Quando a gente fala tanto por tanto, a gente está falando nas mesmas condições, do mesmo preço. Então, se você vai vender o imóvel por R$1 milhão, antes de você vender para um terceiro, você tem que chegar para o condômino e falar, quer comprar por R$1 milhão à vista? Aí se o condômino falar, não quero não, beleza, ele não exerceu o direito de preferência, aí você pode vender para um terceiro. E por que o legislador estimula a venda para o outro condômino? Porque o legislador quer acabar com essa mãe da discórdia, que é o condomínio. Entenderam? Essa mesma regra você vai encontrar, por exemplo, no direito real de laje. Eu até tive a oportunidade de redigir o Código Civil na parte do direito real de laje. E lá eu coloquei, na verdade, é uma decorrência do ordenamento, que se você vai vender uma laje, você tem que dar o direito de preferência para o outro lajeário. Para quê? Para tentar acabar com o regime de potencial litígio que tem da mãe da discórdia. O ordenamento jurídico é edificado dentro de uma lógica de justiça. A ideia é, se você puder afastar hipótese de condomínio, é melhor para a paz social. Primeiro, teu nome mesmo, desculpa? Jonathan. Fala, Jonathan. Tem que ser vizinho necessariamente? Ou... Não vizinho, é condômino. É condômino. Então, é o mesmo dono. Então, você tem uma casa e você e teu irmão são donos dessa casa. Está no nome de vocês, vocês receberam por herança do seu pai e vocês ficaram como condôminos. Aí teu irmão quer vender a parte dele para um amigo dele por R$500 mil. Antes dele vender, ele tem que chegar para você e falar, Jonathan, quer comprar? Aí você fala, quero. Aí se você comprar, acabou o condomínio, porque já não tem mais condomínio. Essa é a ideia. Não é vizinho, é condômino. Eduardo, depois Pedro. Diga. Professor, caso, por exemplo, eu queira vender a minha parcela do condomínio para o meu irmão, que foi o exemplo que o senhor deu. E ele, meu irmão, então eu vou vender para ele por 700 mil, mas eu sei que na verdade o imóvel vale R$1 milhão. Mas eu estou vendendo por 700 mil porque é meu irmão. Eu sou obrigado, eu estou querendo vender para um terceiro, na verdade. Tá. Eu sou obrigado a oferecer para outra parte do condomínio pelo mesmo preço que eu estou vendendo para o terceiro? Ou... Por exemplo, tu vai vender para o terceiro. Aí tu vai vender por R$1 milhão para o terceiro. Para vender por R$1 milhão, primeiro você tem que chegar para o teu irmão e falar, quer comprar por R$1 milhão? Aí teu irmão disse que não. Eventualmente você ofereceu para o teu irmão, acho que essa era a tua pergunta, um preço mais generoso. Chegou para ele e falou, brother, quer comprar por 700 mil? Aí teu irmão, não quero. É óbvio que você já deu direito de preferência para ele mais generoso. E, portanto, você pode vender para terceiros por 700 mil, ou por 1 milhão, ou por 2 milhões, ou 10 milhões. Não precisa novamente se oferecer por direito de preferência, porque se teu irmão não aceitou, quando o preço era mais generoso, ele não vai querer quem é mais um preço maior, né? Mas isso está implícito. Assim, tecnicamente,
O correto é, antes de você assinar a escritura pública com o terceiro, você notificar o condômino e falar, estou vendendo por R$1 milhão pagos à vista. Quer comprar? Aí se ele negar, você pode vender para o terceiro. Agora, é claro que se você oferecer para o teu irmão de uma forma mais generosa, ele não quis, se ele não quis comprar por 700 mil, ele não vai querer comprar por R$1 milhão, né? Acho que foi essa a tua pergunta, né? Que eu me expressei mal. Eu tenho condomínio junto com um terceiro, com quem eu não tenho relação. Eu quero vender a minha... Tá, então não chame de terceiro, chama. Eu tenho um condômino, eu tenho um condômino e eu quero vender para o meu irmão, que é o terceiro. O teu irmão é o terceiro na brincadeira. Para o meu irmão, que é o terceiro, eu queria oferecer um preço mais generoso. Não, você tem que oferecer 700 mil para o condômino estranho, necessariamente, porque ele tem direito de preferência. É claro que as pessoas, na vida real, agem com malandragem. Então, fala para o teu irmão que vendeu por R$1 milhão, mas na verdade ele só pagou 700 mil. Mas isso não é direito, né? Isso é gangsterismo. E aí tem fraudes e tudo, mas o pessoal faz, né? Primeiro Pedro, depois vai. Se tem mais de 2 condôminos, o que estabelece a ordem de prioridade deles? A rigor, você oferece para ambos para ver quem quer. Se os dois falarem, eu quero, aí você tem que fazer uma espécie de licitaçãozinha entre eles. E essa licitaçãozinha, você pode aplicar, por analogia, uma regra que tem no Código Civil, lá na parte de direito de preferência, lá no artigo 505 e seguintes, que fala das causas especiais de compra e venda, aí tem lá um de direito de preferência. Aí lá, salvo engano, tem uma licitaçãozinha, quem oferece mais. Aí tem umas regras lá que eu não lembro de cabeça agora, mas se aplicariam uma espécie de competiçãozinha entre eles, abrir uma concorrência entre eles. É teu nome mesmo, desculpa? Francisco. Fala, Francisco. Eu só tenho que formalizar isso em documento e caso não faça, Pode ser notificação. notificação normal. Notificou, é bom ter por papel para provar. Agora, pode ser verbal, não tem exigência de forma. O problema de verbal é a velha lembrança dos romanos que diziam verba volam e scripta manente. As palavras voam e a escrita fica. Os romanos eram fantásticos, eles faziam metáfora com tudo e tal, resolvia. E era essa ideia mesmo. Vai escrever, falou verbal, o cara depois disse que você não disse, né? Então, pelo menos manda o WhatsApp, pode ser o WhatsApp hoje em dia, né? Fica o registro. Se alguém depois quiser combinar isso aí, pode. Aí o que acontece é o seguinte, se você não deu o direito de preferência para o teu irmão, ele pode, depositando o valor em juízo, reivindicar a propriedade para si. E aí o terceiro que comprou perde. Ele pode fazer isso. Aí tem um prazo decadencial que eu acho que é de 180 dias, tem que ver lá nas regras do Código Civil. Também se aplicaria para analogia lá o 505 e seguintes. O 505 seguinte fala das causas especiais de compra e venda. Tem retrovenda e tal. Aí lá para frente tem a de direito de preferência. Tudo bem? Bem, essa concepção de condomínio, que é do direito romano, é o condomínio de fração ideal. É a regra, essa concepção é a regra no direito brasileiro. Não só no direito das coisas, tá? Também no direito societário. Você também aplica isso, em princípio. Então, veja que a própria noção de sociedade, cada um tem uma cota da sociedade. Por quê? Porque é uma ideia de, duas pessoas são donas da sociedade, duas pessoas são donas da empresa, entre aspas. Não, na verdade, uma é dona de 30% do capital social, outra é de 70%. É o condomínio de concepção romana que é adotado como regra geral. Mas para não dizer que eu não falei das flores, existe uma outra concepção de condomínio, que é a concepção germânica de condomínio. É porque é o seguinte, diga, teu nome mesmo esqueci, Pedro que também. Fala, Pedrão. Professor, no começo da aula você tinha falado de coproprietário e condômino. Eu não entendi muito bem a diferença dos dois. Coproprietário e condômino, mesma coisa. Tem gente que fica de frescurinha. Condômino é coisa corpórea e coproprietário é coisa incorpórea.
Conversa para boi dormir, é a mesma coisa. Assim, o conceito é o mesmo. Alguns fazem distinção falando que domínio é sobre coisa corpórea e propriedade é sobre coisa corpórea. Aí outros falam que propriedade é um gênero que abrange tanto titularidade de coisas corpóreas e incorpóreas e domínio só sobre corpóreo. Mas não tem sentido nenhum. Isso é bizantinismo, exercício lítero poético recreativo. É condômino ou coproprietário dá na mesma. Agora, claro que numa escrita, numa redação, quando você fala de coisas incorpóreas, direito autoral, cotas de sociedade, direito de crédito, é bom você evitar a palavra domínio. Domínio é uma palavra arcaica, eu diria que é um pouco arcaica, mas que diz respeito a coisas corpóreas. Ela foi feita pensando em coisas corpóreas. Mas você usar condomínio e copropriedade dá na mesma. Saiba, porém, que o termo copropriedade não é usual, né? A gente não usa copropriedade. Eu tenho uma copropriedade fechada. A gente fala condomínio fechado, a gente usa a expressão condomínio, né? O próprio Código Civil, quando falou de fundo de investimento, o que é fundo de investimento? É uma coisa incorpórea. Você compra uma cota do fundo de investimento imobiliário. No teu aplicativo aqui, você baixou a XP Investimentos, aí você tem um dinheirinho e vai lá comprar uma cota de ação. Você está comprando uma cota de um fundo de investimento e é uma coisa incorpórea, tanto que você nem vê, tá? É do seu celular que você compra. Fica apenas escriturado lá pela B3, que é quem cuida da Bolsa de Valores brasileira, que também faz escriturações. Mas o próprio Código Civil fala, quando define lá no artigo 1510, C de casa, ele define fundo de investimento e diz: fundo de investimento é um condomínio de natureza especial. A própria palavra domínio é usada pelo legislador para coisa incorpórea. Então, não precisa ter preciosismo vocabular, tá? O que não pode é ser atécnico. Por exemplo, teve um advogado lá, tinha um camarada que tinha apenas a posse de um bem. A propriedade era de terceiro. Na matrícula do imóvel, o imóvel estava no nome de um terceiro, o cara só tinha a posse. Aí veio o advogado com aquela convicção de quem está bêbado e você não consegue demover da opinião, e o advogado diz: fulano tem o domínio, mas não a propriedade. Aí eu, para não ser delicado, não falei nada. Não, tudo bem, tá. Próximo, aí eu segui em frente. Mas o cara, literalmente faltou às aulas de direito das coisas. Não tem nada a ver. Isso aí é erro de abecedário. Isso você não pode cometer. Tem alguns tipos de erro, não é que o pessoal do direito é vaidoso. Não é isso. É que tem alguns tipos de erros técnicos que você não pode cometer. Se tu cometer, você vai ser descredenciado totalmente. O juiz nem vai querer te ouvir, ninguém vai querer te ouvir. As pessoas até fazem carinha de tacho com educação e tal, mas aí as pessoas te desmerecem. Ela fala: não é muito bom ouvir o cara é meio torto aí, obtuso no raciocínio, ele é um pouco indigente tecnicamente. E você é descredenciado, tua palavra não vai ser ouvida como você deveria. Por isso você tem que ser técnico. Não é ter eruditismo vazio, ficar usando palavra difícil, não é isso. É pelo menos manejar as palavras técnicas. É a mesma coisa chegar um médico lá no sala de cirurgia e fala o termo totalmente errado lá, os termos técnicos, todo mundo vai ver que o cara é mais limitado, as pessoas vão te escantear sem você perceber. Então, você tem que ser técnico. É por isso que eu estou enfatizando, você tem que estudar na faculdade. Você tem que sair daqui: não, eu consigo passar na prova já, não, o professor só passou daquele jeito, já consegui meu score. Se tu fizer isso, você está cometendo suicídio. Porque quando tu chegar lá na tua profissão, aí tu vai ser advogado, aí tu vai falar uma coisa técnica lá, aí o juiz que está te atendendo, ou outro advogado que você vai fazer parceria, ele vai ver que você é limitado tecnicamente e vai simplesmente, ainda que com silêncio, com educação, com fidalguia, te escantear. Então, você tem que necessariamente ser técnico. Não deixe de ser. E quem é de faculdade pública tem um dever maior, né? Que você deixa de pagar muito valor, a sociedade espera isso, então seja técnico. Tá? Estou sendo enfático agora para seu bem, tá? Para você evitar constrangimentos futuros. Então, esse tipo de erro não dá para cometer. O advogado lá falando com... Mas vamos lá. Prossigo para dizer que, quando você olha a história do direito privado, a gente tem o direito, pelo menos ocidental,
que acabou espalhando para o mundo inteiro, mas nós temos os romanos, que desenvolveram o conceito de propriedade, mas o outro direito que também se entremeou com os romanos, mas que tem algumas particularidades, é o direito dos povos germânicos, que eram os bárbaros, os visigodos e outros godos tantos que tinham dos povos bárbaros. Na USP, é interessante que há algumas disciplinas que estudam o direito bárbaro. É interessantíssimo. O pessoal estudando a compra e venda no direito visigótico. Aí tem uns estudos sobre isso e tal. Aqui a gente não costuma ter esse tipo de estudo, né? Mas há um direito também que foi desenvolvido pelos povos bárbaros, que bebeu do direito romano também, mas que colocou suas particularidades. E uma das coisas interessantíssimas é na concepção de condomínio. Os povos bárbaros, eles tinham uma noção de coletivismo maior que os romanos. Os romanos eram mais egoístas, cada um por si, cada um com o seu problema. Eles tinham uma visão mais individualista. Os povos germânicos já tinham uma visão mais tribal, mais holística, mais coletivista, mais comunitarista. Isso reflete no direito romano. É claro que dos povos germânicos você não tem muita coisa escrita em alguns pontos, porque eram sociedades mais nômades e tal. Os romanos, nesse ponto, tinham um avanço muito mais admirável do ponto de vista de registro do direito e tal. Mas, especificamente aqui os povos germânicos, eles estabeleciam que o condomínio envolvia uma concepção que nós conhecemos como condomínio. A noção de condomínio deles é chamada de condomínio de mãos juntas, que também pode ser chamada de condomínio por mancomunhão. Aqui cabe só um acréscimo aqui para não ser mal compreendido. Quando eu fui ácido, e tem que ser mesmo, para erros técnicos, como daquele advogado, isso não significa que você vai externar. Pelo amor de Deus, não se torne a pior coisa que você pode ter na vida, que é ser um cara soberbo, pedante, que vai humilhar os outros e tal. Você não tem nem que falar para o cara, porque a vida não é feita dessa maneira. Gente arrogante tem que ir para o cemitério, porque não existe superioridade entre ninguém. Mas uma coisa é certa, se você for a técnico, com educação e tudo, você escanteia o cara. Você não vai colocar o cara como para advogar para você, porque ele vai fazer besteira. Mas você pode ser uma pessoa educada. Nunca humilhe ninguém, nem quem estudou ou não estudou, porque todos são iguais. Se tu fizer uma coisa dessa, você merece ir para o cemitério. Então é um podre e a vida vai cuidar de você. Porque pedantes também não tem muito espaço. Até no meio intelectual, as pessoas mais geniais que eu conheço são extremamente humildes. Os que eu conheço que são pedantes, geralmente são péssimos. Tem uma exceção, mas a maior parte, ele esconde a limitação dele na grosseria da expressão. Então, seja educado e tudo, mas seja sério, né? Então, nunca humilhe ninguém e tal. Mas é bom deixar isso claro, porque tem um ou outro pedante por aí que eu já vi na vida forense e tal. E a pior coisa que você pode se tornar na vida é isso. Prosseguindo. Condomínio de mãos juntas ou condomínio por mancomunhão. O que estabelece essa concepção de condomínio? Ela estabelece o seguinte, que cada condômino, olha que interessante, é dono de 100% da coisa ao mesmo tempo. Peraí, ele está quebrando então a proibição de dois corpos ocuparem o mesmo espaço no mesmo espaço, no mesmo momento? Sim. Daí o nome, condomínio de mãos juntas. A metáfora é a seguinte, se o João e a Maria são proprietários de um apartamento e, portanto, são condôminos, e se nós adotarmos a concepção de condomínio germânica, é como se, olha só a metáfora, o apartamento é esse apagador, está aqui a mão do João segurando, sobreposta à mão do João vai estar a mão da Maria.
Os dois estão segurando a coisa 100%. A ideia é que os dois são donos ao mesmo tempo da integralidade da coisa. Condomínio de mãos juntas ou por mancomunhão. Esse tipo de concepção de condomínio foi adotada no direito brasileiro. Foi adotado no direito brasileiro para direito de família. No direito brasileiro a gente adota a concepção romana, germânica, de condomínio, para direito de família, para regime de bens, para definir o patrimônio comum do casal, em razão da comunicação pelo regime de bens. A gente aplica a concepção germânica de condomínio para o patrimônio comum do casal em razão da comunicação pelo regime de bens. Comunicação é porque o verbo que nós utilizamos, por exemplo, eu, Carlos Elias, eu sou casado no regime da comunhão universal de bens, eu mesmo, eu adotei, fiz escritura pública e tudo. Já falo um pouco disso também, porque eu acho que é um pouco insólito, né? A maior parte das pessoas não adota. Mas todos os bens que eu tenho, eu e minha esposa temos, está só no meu nome. Se tu for no Detran, está só no meu nome o carro. Tu vai olhar, tudo só coloca no meu nome. Não tem o nome da minha esposa. Mas ainda assim, por força da lei, por força do regime de bens, a minha esposa é dona de 100% ao mesmo tempo. Para efeito cadastral está meu nome, mas na verdade a propriedade é dos dois. Condomínio de mãos juntas. Só fazendo esclarecimento, o regime da comunhão parcial de bens é sofismático. Para mim, ou você adota universal, ou você adota separação. Comunhão parcial é sofismático. Eu te dou exemplo. Pense numa mulher que passou para a promotora de justiça, ganha lá líquido, 25 mil reais por mês e tal. O marido dela é um bom vivant, aquele cara agradável, toca música, vende as coisas que a natureza dá na praia e é feliz e tal, mas não é muito de trabalhar. Não quer dizer que é melhor ou pior, é um diferente estilo de vida. O problema é que geralmente uma pessoa assim se dá mal, mas são diferentes estilos, não existe vida melhor ou pior. Só que aí a mulher se apaixonou, está feliz, etc., e casou. Regime da comunhão parcial de bens. Ao longo do casamento, no lugar de a mulher pegar o dinheiro dela, o salário dela, e comprar um imóvel e tal, eles vão morar de aluguel e ficam torrando com viagens. E aí eles viajam para Maldivas, para Reykjavik, viajam para o Alasca, viajam para Kuala Lumpur, na Malásia, vão viajando o mundo inteiro e curtindo, e sempre em hotel 5 estrelas, e portanto todo o dinheiro dela é revertido para despesas correntes, se transforma em lembranças, e portanto ela vai torrando assim a vida. Beleza. 20 anos depois, 30 anos depois, o playboy é de família de classe média alta e tal. Eu até conheço um caso que é bem desse estilo, mas ele é de classe média alta e tal. E aí o pai vai e morre e deixa para ele um apartamento na Asa Sul, ou doa para ele um apartamento na Asa Sul de 2 milhões de reais. E, portanto, ele se torna proprietário de um apartamento de 2 milhões de reais. Qual o regime de bens? Comunhão parcial. Esse bem foi adquirido onerosa ou gratuitamente? Gratuitamente. Vai se comunicar? Não, vai ser bem particular do playboy, né? Aí o cara vai, enjoa da mulher, ou a mulher enjoa dele, dá briga. Aí, de repente, diz Vinícius Moraes, da calma faz-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E a chama do amor se desfaz. E eles se divorciam. O que a promotora vai ficar? Vai receber de patrimônio comum? Nada. E o playboy ficou com um apartamento de 1 milhão, 2 milhões. Na prática, a mulher custeou o apartamento. Comunhão parcial é sofismático. É claro que em grande parte dos casos, as pessoas ganham mais ou menos a mesma coisa no comunhão parcial, então acaba que esse problema prático que eu estou mencionando não chega a acontecer em muitos casos.
Mas em outros acontece. No final das contas, se minha esposa quisesse casar no regime de comunhão parcial, eu falaria, tudo bem, vamos fazer o seguinte então, a gente vai fazer uma planilha mensal dos gastos da família e você vai ficar me devendo. Se algum dia tu receber uma doação, aí você me passa. Aí fica uma coisa muito mesquinha e tal, e não dá muito para... É melhor não casar, assim, fica muito feio. Ou tu coloca separação de bens ou comunhão universal, no meu caso, né? Mas isso também porque é o primeiro casamento, né? Se que no meu caso só a morte separará propriamente. Mas é diferente quando a pessoa ficou viúva, vai casar de novo, já tem um patrimônio. Aí eu já tenho que se casar separação de bens, assim, porque já tem filho. Aí já muda um pouco a dinâmica, mas comunhão parcial para mim é sofismático. E também quando o pai da minha esposa morrer, eu paro de trabalhar, porque a herança que ela vai receber vai ser meu, vai ser minha também na comunhão parcial. Não, estou brincando, não é esse o motivo, não foi esse o motivo. Eu conheço o camarada que casou, uma mulher muito rica, a família é muito rica, né? Muito rica mesmo, daquelas madames que dá o labutã de presente para um desconhecido, né? Só que ele é de família mais, classe média baixa até eu diria. Aí casou, a mãe ficou botando pilha para eles mudarem, até ele deu um jeito, eles mudaram o regime de bens para separação, porque ela ficava com medo do gigolô, que ela, nas palavras dela, ficar com a herança da filha e tal. No final das contas, acabou que o cara ele deu um tipo de golpe lá e tal, ele saiu rico e traiu a mulher. Foi um negócio terrível, mas deixa isso para o programa do Ratinho. O que importa aqui é você saber que o regime de bens gera um tipo de condomínio, que é o condomínio de mãos juntas. Qual a utilidade prática disso? Por que não o condomínio aqui? Tem uma utilidade prática. Por exemplo, se o João e a Maria são casados e esse apartamento é um patrimônio comum, eu te pergunto, pode o João vender 50% do apartamento? Não. Não pode vender. E por que ele não pode vender? Porque ele não é o único dono dos 50%. Se ele vender, é uma venda que nós chamamos a non domino. Essa expressão a non domino é uma venda por quem não é dono. Ele não é dono. Portanto, ele não pode vender 50%, ele não tem uma fração ideal sobre 50%. Até porque, meus queridos e minhas queridas, você tem que tomar cuidado, porque no caso de casamento, quando você fala do patrimônio comum, você não está falando de um bem individualizado. O patrimônio comum é uma massa patrimonial de ativos e passivos que, por lei, vão ser englobados como patrimônio comum. Quer dizer que esse apartamento, a casa que ele tem, eventualmente a dívida perante a Caixa Econômica, se forem enquadrados dentro da regra do regime da comunhão parcial de bens, todos esses bens são integrantes de para usar a palavra técnica no direito, uma universalidade de direito. O patrimônio comum do casal é uma universalidade de direito. Na forma do artigo, só confirmar aqui, acho que é 93 do Código Civil, 91 do Código Civil. Na forma do artigo 91 do Código Civil. É uma universalidade de direito. É um tipo de bem, é um bem coletivo que nós chamamos de universalidade de direito. Metaforicamente é o seguinte: a casa, o apartamento, a dívida, pensa em cada um como uma batata. São 3 batatas. Só que quando você fala que é por regime de bens, essas 3 batatas se fundiram e formaram um purê. Na verdade, é um purê de batatas. É um purê de batatas. Você não é dono não é metade do apartamento, não é metade da casa. Você é dono de metade do purê de batata. E qual é o jeito de você cortar o purê de batata ao meio? É quando o casamento acaba, com a morte, que é um divórcio celestial, ou pela morte, ou pelo divórcio voluntário, ou
por invalidação do casamento ou qualquer motivo de extinção do casamento. Aí quando acaba o casamento, o que a pessoa faz? Uma escritura pública de divórcio e partilha. A partilha é o ato jurídico por meio do qual você extingue a universalidade de direito. É o ato por meio do qual você especifica a meação de cada cônjuge. Não é muito adequado falar em divisão apenas, não é bem divisão, é especificar. Porque é o seguinte, você é dono de metade do purê de batata. Quando você vai acabar com esse purê de batata, você vai fazer o teu direito pousar em um dos bens e o direito do outro pousar em outro bem, especificar, de modo que cada um fique com 50% do patrimônio todo. Seria essa ideia. Entenderam? Por isso que você fala de divórcio e partilha. A lógica é igual quando uma pessoa morre. Quando uma pessoa morre, todo o patrimônio que ela deixou, dívidas e ativos, integra o que nós chamamos de espólio ou acervo hereditário. E é uma universalidade de direito. O que você tem que fazer quando a pessoa morre? Você tem que entrar com um processo de inventário e partilha. Por que a partilha? Porque aquela universalidade de direito, aquele purê de batata, você vai dividir e formar batatas autônomas para cada um e especificar o quinhão de cada um. Seria essa ideia, tá? Eu estou bem simplificado na parte de direito sucessório, porque meu objetivo é só você entender o linguajar. Dúvidas? Quando uma pessoa, se você vai advogar para um direito de família, vai chegar lá a mulher ou chegar o homem lá que divorciou e vai falar, olha, eu estou me divorciando, eu quero que você entre com as ações. Aí quais são as ações que você vai propor? Primeiro, uma ação para mudar o estado civil dela, de casada, ou dele, né, de casado para divorciado. Ação por meio da qual você vai pedir o divórcio. Foi até aprovado o enunciado da Jornada de Direito Notarial, que até tive a honra de propor esse enunciado, dizendo que é possível você fazer uma escritura pública de divórcio só para mudar o estado civil da pessoa, sem necessariamente resolver as questões de filho, de guarda de filho, outras questões. Porque é um pleito autônomo. Até judicialmente, você poderia entrar com uma ação apenas para mudar o estado civil e depois você faz uma outra petição inicial só para partilha de bens. Porque é outro debate. E se tiver filhos, aí você entra com uma outra ação de guarda. E se for o caso, uma outra ação de alimentos. São ações diferentes. A gente costuma acumular tudo na mesma petição inicial, mas o fato de estar na mesma petição inicial não significa que tem só uma ação. Para com essa concepção errada de achar que, porque você tem um papel, uma petição, você tem uma ação. Não. Pode ser que naquela petição inicial haja vários pedidos. Cada pedido é uma ação. Ação é invisível. Você está acumulando pedidos, você está acumulando ações. Você pode, se quiser, fazer petições iniciais separadas. Entenderam? É a mesma coisa de contrato. Não sei se eu entendi direito. Vou explicar de novo, então, Siri. Vou explicar de novo, já que ela não entendeu. É a mesma coisa que contrato. É fogo isso aqui. Mas... Contrato. A pessoa pega e fala, está aqui o contrato que eu assinei. Opa, não. Está aqui um instrumento de um ou mais contratos. Eu tenho que ver o que você formalizou aí. Quando, por exemplo, você vai comprar um imóvel financiado com a Caixa Econômica, você sai lá com uma escritura pública, ou instrumento particular, se for o caso. Aí você vai ver o que está escrito lá. É uma escritura pública de compra e venda, porque você está comprando o imóvel do João, do Francisco, do Ciclano, só que junto, você está fazendo um contrato de mútuo, porque você está pegando empréstimo com a Caixa Econômica, é outro contrato, e ainda junto, para garantir o pagamento do mútuo, você está fazendo um contrato de alienação fiduciária em garantia. No mesmo instrumento, você tem 3 contratos. É a mesma coisa de petições iniciais. Pode ser que numa petição inicial tenha 3 ações, 4 ações, depende de quantos pedidos há. Entenderam?
Bem, é importante você ter essa noção do conceito de partilha e saber que a partilha, na verdade, é o ato jurídico por meio da qual você especifica a meação de cada cônjuge, ou, no caso de direito sucessório, é o ato jurídico por meio da qual você define o quinhão dos herdeiros. Aí você entende o porquê, se o cara é casado, para ele poder vender um bem, a esposa ou o marido tem que assinar a escritura pública também. Tem um pouco a ver com essa ideia também. O artigo 1647, quando ele exige a outorga uxória, ele também tem conexão com isso. Só que você tem que tomar cuidado, do ponto de vista técnico, se é patrimônio comum, a esposa não é um anuente, a esposa é vendedora, tecnicamente. Mas, às vezes na escritura, o tabelião coloca a esposa como anuente, uma terceira anuente. Dá na mesma, a bola vai entrar no gol do mesmo jeito, a vontade dela está manifestada, mas tecnicamente ela é vendedora. O 1647, já ouviram falar, né, que você precisa do consentimento da esposa ou do marido para vender bem. Na verdade, o 1647, ele se aplica mais para bem particular, tecnicamente. Mas se aplica também para bem comum, não tem problema. Mas tecnicamente é mais para bem particular. E por quê? Vamos lá. Eu casei no regime da comunhão parcial de bens, vamos supor. Antes de casar, eu tinha um apartamento no Leblon. Antes de casar. É bem comum ou bem particular? Bem particular. É meu. Se eu quiser vender, eu preciso do consentimento da minha esposa? O Código Civil diz que sim. Mas por quê? Na verdade, o Código Civil diz que eu preciso do consentimento da minha esposa por um outro motivo. É que o 1647 é um mecanismo de segurança da saúde financeira da família. A minha esposa, quando casou comigo, ainda que eu tivesse um bem particular, de uma certa forma, ela via naquele meu imóvel um conforto financeiro para a família. Tanto que o próprio Código Civil diz que os aluguéis, que os frutos dos bens particulares se comunicam. Se eu alugar aquele apartamento por 15 mil reais, os 15 mil reais que entram na minha conta, metade é da minha esposa, porque se comunica. Os frutos dos bens particulares se comunicam. E se eu eventualmente vender aquele imóvel e torrar todo o dinheiro, a família vai para a miséria. Então, para poder evitar maus negócios ou perigosos negócios do marido ou da esposa, o legislador dá um mecanismo de segurança para o cônjuge. E não é só para a venda de imóvel, já te dou a palavra. É também para fiança, por exemplo. Uma das coisas mais catastróficas que você pode fazer na tua vida é se tornar fiador ou avalista. Salvo se você for fiador da pessoa jurídica da qual você é sócio, que aí você tem interesse econômico. Mas por frescurinha, porque fulano é meu amigo, fulano é meu parente, eu vou ser fiador dele, eu acredito nele. Isso é ato inocente, infantil, e que vai te trazer perdas e danos. Geralmente traz. Porque a realidade é o seguinte, quando você se torna fiador, você não está tendo nenhum proveito econômico. Se o cara não pagar a dívida, ou você foi fiador do cara no imóvel, e o cara botou fogo no imóvel, quem vai ter que pagar R$1 milhão do valor do imóvel? Você, fiador. O detalhe, como se trata de um ato extremamente perigoso à saúde financeira da família, o legislador diz, se a pessoa é casada, ela precisa do consentimento da esposa ou do marido para ser fiador. Não é só venda de imóvel. Atos que são perigosos à saúde financeira da família tem que ter o consentimento do cônjuge. Essa é a ideia do 1647. Tá? Eu aproveito para explicar porque ela tem conexão com todo o tema que nós estamos tendo. É direito de família, mas tem conexão. Então, eu explico. Seu nome mesmo, desculpa, deu branco. Você citou o exemplo aí do caso do apartamento que você adquiriu quando era solteiro, né? A pessoa adquiriu quando era solteira, aí casado precisa da assinatura da esposa, né? Mas isso é
no caso da comunhão parcial, né? Aí no caso da separação de bens. Ó, se for separação convencional, a convencional, você, quando caso de separação convencional, você está dizendo o seguinte: eu estou unindo o meu amor, mas não os meus bens. E, portanto, você já está dando uma pré-autorização para o teu marido ou para a tua esposa fazer o que lhe der na telha, com os bens dele. Pode vender, não precisa do seu consentimento. Agora, quando ele morrer, é outros 500. Aí, por direito sucessório, você é herdeiro. Mas é outros 500, né? Não é direito de família. O regime da separação de bens, que tem sido mais a regra atualmente, é aquele tipo de regime que os dois têm uma maturidade para dizer, olha, a gente só está unindo o nosso amor aqui. Agora, em questão de patrimônio, se a gente for no... Como é que é o nome do cara lá? Castro lá? Ele tem um negócio... um ator aí. Aí é meio a meio. Então, vou no restaurante, é meio a meio. Então, vai gastar meio a meio. Aí fica um estilo de casamento que o pessoal tem que ter maturidade. Eu, pessoalmente, não me parece que não gosto desse estilo. Mas gosto, cada um tem o seu. Então, se o pessoal viver bem, é importante ser feliz. Então, é um outro estilo de... As pessoas passam a ser mais egoístas do ponto de vista patrimonial, né? Cada um por si, do ponto de vista patrimonial. Mas está legítimo. Se amar e quiser viver, faça a vida como quiser. Se não quiser casar, enfim. São modelos de família e todos têm direito, todas as formas de amor são válidas. Né? Mas não precisa de consentimento da esposa ou do marido nesse caso, porque você já deu uma pré-autorização para ele fazer o que quiser com o patrimônio dele. Se ele ficar endividado... Por exemplo, se um dos cônjuges é empresário, é melhor adotar a separação de bens. Porque empresário é montanha-russa. O cara pode estar a céu de brigadeiro, cheio de bens, vendendo, ricaço, aí está lá bem. Daqui a pouco o cara começa a dar errado a empresa, não sei o quê, o cara está todo endividado, aí os credores vão nos bens que estão no nome do cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, às vezes, quando um dos cônjuges tem uma vida mais de montanha-russa, é melhor você adotar separação de bens. O regime da participação final dos aquestos, teoricamente seria para esse caso, mas ele é tão confuso que não vale a pena adotar. Prosseguindo. Então, o tipo de condomínio que nós adotamos no direito brasileiro é o condomínio, como regra geral, o condomínio de origem romana. Agora, para direito de família, nós temos o condomínio de mãos juntas. Muito bem. Dentro desse contexto, a gente pode agora falar das espécies de condomínio que nós temos. E claro, aqui seria louco, mas espécie de condomínio. E é claro que aqui a gente está em direito das coisas. Então nós temos algumas espécies de condomínio. Quais são as espécies de condomínio que nós temos no direito brasileiro? Primeira delas é o condomínio tradicional, também chamado de condomínio geral, que está nos artigos 1314 e seguintes do Código Civil. O condomínio geral ou tradicional, por que ele é chamado de tradicional? Porque historicamente ele foi o primeiro tipo de condomínio que existiu. É o condomínio de duas pessoas que compram uma fazenda e aí você tem, portanto, um condomínio de frações ideais. Cada condômino é dono de uma fração ideal, foi o que a gente explicou até agora. E aí o Código Civil vai estabelecer algumas regras para esse tipo de condomínio, que existe muito. 2 pessoas compram apartamento, 3 compram. Por exemplo, tem um caso lá do escritório, que são 2 clientes que são familiares e propuseram ação contra a JC Gontijo. Aí eles vão fazer o acordo com a JC Gontijo. E a JC Gontijo vai dar um apartamento para eles em pagamento da dívida. Aí o que eles vão fazer? Vão formar um condomínio tradicional. Então, um dos clientes tem 70% do crédito, o outro tem 30%.
a EJ Seguntis vai entregar o apartamento para eles. Qual o nome do ato jurídico por meio do qual você entrega uma coisa em pagamento da dívida? De uma dívida pecuniária, uma coisa diversa da pactuada. Dação em pagamento, lembra? Em direito das obrigações. Então vai fazer uma escritura pública de dação em pagamento e a EJ Seguntis vai dar em pagamento o apartamento para ambos, na razão de 60% para um e 40% para outro, por conta do condomínio tradicional que vai se formar lá. Condomínio de frações ideais. No condomínio de frações ideais, aqui a gente já falou, uma das regras importantíssimas que nós temos é o direito de preferência no caso de alienação, no caso de venda. Onde está? É de venda, tá? Onde está esse direito? Está no artigo 504 do Código Civil, não está na parte de direito das coisas, não. Está lá na parte de contrato de compra e venda. É porque tome cuidado, né? É óbvio que o direito de preferência é quando você vai vender o bem, não é quando você vai doar. Se eu vou doar minha fração ideal para o meu irmão, o Eduardo tinha citado o exemplo do irmão, para vender por um preço mais generoso. Mas imagine que você quer doar a sua fração ideal para o teu irmão. Você tem que dar direito de preferência para o... Claro que não. Aí você vai chegar para o outro condômino, você nem conhece, vai falar, fulano, eu vou doar para o meu irmão, você quer em doação primeiro? Claro que não, é claro que ele vai querer. Não, a direito de preferência é quando você vai vender o bem. Que é oneroso. É evidente. Por isso que nem está na parte de direito das coisas. O direito de preferência está lá no 504, porque é o artigo que trata de contrato de compra e venda. A outra coisa importante é você saber o seguinte, que no condomínio tradicional, a maioria censitária manda. A administração da coisa é dada pela maioria. Então, se alguém é dono de 60%, nas deliberações para definir como vai ser usada a coisa e etc., a maioria manda. Agora, é claro que esse poder que a maioria tem para dizer, esse imóvel vai ser usado para tal finalidade ou para tal finalidade, é claro que ela encontra limites, porque ela também não pode afastar o direito do outro a fruir o bem. Por exemplo, você não pode fazer uma deliberação falando, olha, a gente vai alugar o apartamento aqui e eu vou ficar com 100% dos frutos. O aluguel é só para mim, porque eu só... Não, é apenas para a gestão da coisa. Para a gestão da coisa manda a maioria. Então acaba que tem uma certa estabilidade isso. Se você for minoritário, você vai acabar não apitando muito. Nas despesas, por exemplo, se quiser fazer uma construção, fazer uma reforma do bem, e vai ter que, portanto, ter gastos extraordinários, vai ter que aportar dinheiro. Se teu amigo, por exemplo, tem 60% do apartamento e ele quer fazer uma reforma faraônica no apartamento e quer gastar R$1 milhão só em design de interiores, você vai ser obrigado a pagar, se você tem 40% daquela taxa extra. Você é obrigado, porque ele manda. Ou então você sai fora. Seguinte, existem, em razão da boa-fé, a chamada teoria dos atos emulativos. O que é o ato emulativo? É o ato da ex-mulher ou do ex-marido louco, pirado, que diz, não fica comigo, não fica com ninguém. Então, ele não vai ter nenhum ganho. Aí tem lá a separação, aí o ex-marido ou a ex-mulher fala, ninguém vai ficar com essa TV que eu comprei. Aí ele vai e quebra a TV. É aquele ato que você pratica só para prejudicar, sem ter um benefício para ti. Esse tipo de atos emulativos, consideram-se abuso de direito, são atos ilícitos. Mas você tem que tomar cuidado para não banalizar o conceito. Se um dos condôminos é mais riquinho, tem grana, e ele quer morar num prédio, num apartamento faraônico, e ele quer, portanto, fazer uma reforma, colocar pisos trazidos da França, colocar o teto, ele quer contratar um artista para pintar, como tem na Capela Sistina, algo
fantástico em cima e vai pagar 600 mil reais só para isso. É luxo sim, mas ele quer, ele tem dinheiro. Se você não aguenta, tchau, não é atemulativo isso. Você teria que provar que ele não queria fazer isso, é uma prova praticamente impossível. E nós, no direito privado, é diferente do direito constitucional. A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tem algo que eu não gosto que as pessoas falem no direito privado, pessoalmente eu acho técnico, mas o pessoal até escreve, fala princípio democrático. Ah, não, na Assembleia, princípio democrático. Democrático coisa nenhuma, democracia é conceito de direito público. É outra epistemologia. Tem nada a ver com direito privado. A epistemologia do direito privado é o da autonomia privada. Se você não aguenta essa ideia, se você não aguenta ser proprietário de um bem em condomínio com um ricaço, tchau. Não tem que ter intervenção do Estado para garantir. A intervenção do Estado é para poder te dar políticas públicas, tirar o tributo. Mas entre particulares, por exemplo, é feio, é chato ouvir isso e tal, mas é a lógica que tem do direito privado. Não é que o direito privado não tem que ser humano, não tem de função social, com uma visão mais humanizada. Tem, mas não em tudo. Não é o intervencionismo para garantir, por exemplo, o camarada lá, vamos supor, um caso interessantíssimo que aconteceu, tem aqui em Brasília. Uma pessoa comprou um desses condomínios, e aqui é entre aspas, porque não necessariamente é condomínio essas figuras, às vezes é loteamento fechado, mas para usar um linguajar técnico, sabe esses condomínios fechados que tem em Brasília, em, sei lá, Sobradinho, Jardim Botânico, etc. Tinha lá um condomínio que o camarada comprou um dos lotes. São 5 lotes. Todo mundo ricaço, turbinado. Ele ali é um Demian de Clefambus, um homem comum da vida, que tem o salário lá de classe média e tal, e a galera é rica. Aí os caras começaram a aprovar taxa extra de 15 mil reais. 15 mil reais para fazer algumas reformas bem pesadas. Só que o problema não era a taxa extra, porque ele até tinha uma gordura lá, esse Demian de Clefambus, o homem comum lá, o homo médios, ele até tinha um dinheirinho para isso. O problema é que depois disso, com a estrutura que eles estavam fazendo, com a contratação de funcionários, com os serviços que eles estavam colocando lá, a taxa condominial mensal ia ficar em 10 mil reais. E o cara ganhava 17 mil reais por mês de salário. Meu amigo, tu pagar só de condomínio 10 mil reais, você ganha 17? Não dá, né? O cara simplesmente colocou para vender o bem e saiu fora. E tem que sair mesmo. Aí ele podia falar abuso de direito, dignidade da pessoa humana. Que dignidade da pessoa humana? Meu? Você está comprando bem. Dignidade da pessoa humana para Faria Lima? Para Ricasso? Isso é dignidade da pessoa humana porque está passando fome, que não tem nem onde morar. Não é para o cara que tem um imóvel e não está aguentando o tranco. Tchau. Vai morar de aluguel em outro lugar. Ou vai para fora da cidade. É a vida. Não tem por que o direito privado ficar intervindo nisso. É questão de propriedade. Senão a gente começa a usar princípios sociais para proteger a madame que agora não tem mais grana. Não é para proteger madame, é para proteger o mínimo existencial. Resumo da ópera. Nesses casos aí, por exemplo, você poderia falar que é nulo se, por ato emulativo, se, que é uma prova geralmente impossível, provar que o cara não quer fazer nada daquilo, ele só quer fazer para te expulsar. Lembro de um caso, acho que foi em São Paulo, de uma empresa que comprou 80% do prédio para a habitação dos seus funcionários. E ela queria comprar o restante. Só que aí os outros 20% eram aqueles vovô up, Altas Aventuras, vocês viram aquele filme? Que é o vovozinho lá que tinha uma casa, todo mundo, as empresas estavam comprando os terrenos e construindo prédios, e o vovô lá falou, não vendo. Em Copacabana mesmo, na Avenida Atlântica, né, que é a principal, eu lembro que tinha uma casa, você tem vários prédios, hotéis e tal, aí tem uma casa lá que é de um vovô lá que não vende de jeito nenhum. Não sei se vocês já viram. E lá no Rio de Janeiro tem alguns casos assim no Leblon, tem outros locais. O cara não vende de jeito nenhum. E as empresas querem comprar para construir prédio, maximizar E é muito comum esse tipo de operação, que é de incorporação imobiliária, na prática. Aí o cara falou, não vou vender os 20% dos condôminos. Aí a empresa já tinha 80% do condomínio, falou, tudo bem, seja bem-vindo.
Só que agora o padrão do hotel, desse prédio vai mudar, porque esse prédio está com um padrão muito rústico, feio. Eu quero uma coisa mais imponente, eu quero colocar pele de vidro aqui fora, quero que tenha uma estrutura mais luxuosa, aqui vai ser tapete persa, vamos parar com a favela aqui, agora vai ser um padrão alto. E aí a empresa fez a assembleia, tem a maioria, aprovou taxa extra lá de 15 mil reais, 20 mil reais por mês. E começou a colocar valores altos. Aí os 20% que não estavam aguentando o tranco, foram lá e venderam a preço de banana. É um tipo de maldade. Desculpa, faz parte da maldade da vida tolerável. A vida não faz parte. Você não aguenta mais morar lá, desculpa. Você vai morar em outro bairro, não dá para morar mais no bairro nobre. É a vida. Não tem por que aplicar a dignidade da pessoa humana para quem mora na Faria Lima, né? É para quem é pobre, aí é diferente. Quando você tem mínimo existencial, contrato de locação para pessoas de baixa renda, aí dá para você intervir e tal. Mas não é para o playboy classe média, entendeu? Não é para isso que se aplica. A própria bem de família, está errado ficar aplicando bem de família para o cara que tem imóvel de 10 milhões de reais e fala que é bem de família. Dá licença, meu amigo. Não é para dignidade da pessoa humana, não é para playboy. É para quem precisa mesmo, né? Então, ficar usando democracia, democrático, para mim tem um erro nisso, porque democracia tem outras questões. Democracia você pensa em mínimo, evitar a ditadura da maioria, mas é porque é direito público, é diferente do que direito privado. Direito privado é autonomia da vontade como a base epistemológica do direito civil, né? O que não significa que é egoísta. Que você tem intervencionismo só em situações excepcionais, né? E de pessoas que precisam mesmo, não da madame do Lago Sul. Amigos e amigas, já caminhando para o fim, o condomínio tradicional tem essa formatação. Uma coisa interessantíssima é que no condomínio tradicional você tem uma colegitimidade ad causa para a defesa da posse da coisa. É interessantíssimo isso aqui. Quero dizer que, se eu sou proprietário de um bem em condomínio com o meu irmão, caso alguém invada o meu imóvel, o MST invadiu a nossa fazenda, eu sozinho posso propor uma ação de reintegração da posse. Mas eu só sou dono de 50%. Não importa, eu posso proteger a coisa toda, porque é uma colegitimidade processual, uma colegitimação processual para defesa da posse da coisa. Então eu sozinho posso entrar com uma ação possessória ou até uma ação reivindicatória para tirar intrusos de lá. E se eu perder a ação, a rigor, o meu irmão pode propor outra ação. E, em princípio, não há coisa julgada contra ele, porque você estudou em processo civil os limites subjetivos da coisa julgada. A coisa julgada torna o quadrado redondo e o preto branco entre as partes do processo. Não atinge terceiros em regra. Meu irmão não foi parte do processo, logo, em tese, não aplica contra ele. Ele poderia propor outra ação. Entenderam? Tudo bem. Eu tenho condomínio com meu irmão, mas vamos supor essa situação, teu nome mesmo, desculpa, que o Vinícius trouxe. Aí meu irmão começa a ficar com arrobos de playboy, de milionário, e começa a querer fazer taxas extras, entre aspas, para fazer obras faraônicas aqui. Eu não quero. E eu quero sair fora. Eu quero dividir o condomínio. Eu quero sair do condomínio. E eu não estou conseguindo vender também a minha fração ideal. Ninguém quer comprar a minha fração ideal. E a coisa é indivisível. Ou seja, não dá para a gente, não é uma fazenda que daria para a gente desmembrar e eu ficar com um pedaço. E também, às vezes, não tem nem acordo também qual pedaço, porque, embora você tenha uma fazenda de 100 hectares que possa ser dividida, quem disse que você vai ficar com essa poligonal do lado direito e teu irmão vai ficar do outro? Às vezes aquela poligonal é melhor, porque está o rio, é a mais fértil. Então, às vezes, não tem acordo. O que você faz
quando não há acordo dos condôminos em relação a coisa indivisível. Aí você pode propor uma ação de divisão do condomínio. E quando a coisa é indivisível, se não tiver acordo, sem acordo, e se a coisa for indivisível, sabe o que você faz? Você tem a venda da coisa comum. Aí você vende a coisa comum e divide o dinheiro. Então, nessa situação, se o teu irmão começar a aloprar muito, aí tu entra com a ação de divisão de condomínio. Claro, antes de propor a ação, você tem que notificar a pessoa, dar uma chance para resolver extrajudicialmente. Você só entra com a ação quando há uma situação de litígio. Senão você pode ser obrigado a pagar a sucumbência. Né? Mas, já te dou a palavra, você entra com a ação de divisão de condomínio e, se não tiver acordo, o juiz vai vender judicialmente, geralmente venda judicial. É por leilão, o preço sai mais em conta. Você vai receber menos. Leilões, geralmente, tem muitas empresas, dessas grandes empresas brasilienses imobiliárias, que ficam participando dos leilões de bens. Então, quando você vai comprar imóvel em leilão, você vai lá e segue lá, Parque dos Leilões, fica seguindo lá no Instagram. Aí você vai ver lá, tem venda de bem da Justiça Estadual. Aí tem lá a lista de bens para venda. Na prática, os imóveis saem por 70% do preço. Não sai por menos, porque quem acaba comprando são empresas como do Paulo Otávio ou outros. Eu estou citando o Paulo Otávio, mas não sei se o Paulo Otávio exatamente trabalha, mas são empresas do porte dele, Luiz Estevam, o pessoal que é mais musculoso financeiramente. Então eles acabam levando o preço do leilão para cima, porque depois ele revende, ele tem uma margem de lucro menor, mas ele acaba ganhando os leilões. Mas às vezes você encontra galinhas mortas, né, que sai o preço mais em conta. O fato vai acabar vendendo mais barato, porque é em leilão, e aí divide o dinheiro. Então, às vezes, teu irmão mesmo vai querer comprar de você a tua parte. Então, quando você entra com uma ação dessa, às vezes é para você forçar um acordo. Às vezes o outro condômino fala, não, tudo bem, eu compro a tua parte. Aí faz algum acordo. Quando você tem divórcio e partilha, teve divórcio lá, o casal divorciou, eles têm um apartamento e não tem acordo. O que você faz? Os juízes de vara de família não aceitam vender o bem, ficar esperando vender o bem e depois dividir o dinheiro. Pelo menos a vara de família aqui de Brasília tem esse comportamento. Eles simplesmente falam o seguinte, olha, isso não é questão de vara de família. Vara de família é para dividir o bem entre o casal. Já que não tem acordo, metade do patrimônio vai ficar com a mulher e metade com o marido. O juiz, então, quando faz a partilha de bens do divórcio, forma um condomínio tradicional. Todo mundo acompanhou o raciocínio? E aí fica lá os dois inimigos, às vezes são inimigos, né? Condôminos, se o condomínio é mãe da discórdia, nesse caso o condomínio vai ser a mãe de um terrorismo, que vai acabar causando brigas e torturas. O que você faz então? Se não tem acordo, um dos dois entra com a ação de divisão do condomínio e vende. Aí na vara civil comum, não na vara de família, para poder vender o bem e dividir o dinheiro. Entenderam? Mas o juiz de família mesmo não costuma fazer isso. A não ser que você já chegue com um acordo. Falando, juiz, já tem um cara querendo comprar, só homologa. Às vezes o juiz homologa e tal. Propriamente, nem precisaria de homologação judicial, eu penso. Mas aí é diferente. Teu nome mesmo, desculpa. Daniel. Nesse caso de desacordo, teria que ser frações iguais, né? Não poderiam ter a fração superior ao outro que não frações iguais, frações proporcionais à fração ideal dele. Então, se um tem 30%, o outro tem 70%, você vende o apartamento e 30% do preço vai para um e 70% para o outro. Ou seja, a divisão é de acordo com a fração ideal de cada um. Mas eu falo esse desacordo. Existia no caso porque o senhor falou que tem a maioria censitária para gestão. Como que seria esse desacordo? Não, vamos lá. A maioria censitária é só para a administração da coisa. Basicamente, leia-se, entre aspas, taxa extra e taxa condominial para as despesas do bem. Agora, pode ser que você não concorde muito com as taxas extras que estão sendo feitas, com o tipo de destinação do bem. Então o cara fala, não, esse imóvel vai acabar sendo usado para... Eu vou arrendar a fazenda.
ninguém vai morar, eu quero arrendar. Aí já gera um debate, em princípio a maioria manda. Se vai arrendar, arrenda tudo. Dá para você discutir se ele poderia arrendar tudo ou não nesse caso, se envolve ou não. Eu entendo que pode, para mim é a gestão da coisa que está em causa. E aí você fala, pô, mas eu não quero arrendar, eu quero ir para essa fazenda, porque eu passo o final de semana lá de vez em quando, eu quero usar a fazenda. Beleza. Se você não está concordando, entra com a ação de divisão de condomínio. Porque aí tem um desacordo, é essa a ideia. Queridos e queridas, próxima aula a gente prossegue falando das outras espécies de condomínio. Mas deu para pegar os conceitos hoje, tá? É bem aprofundado isso, mas é importantíssimo você dominar esse assunto, tá? Então, bom descanso para vocês e até quarta.